Eu sou o pão vivo descido do céu, quem deste pão come, sempre há de viver. Meu amado irmão, minha irmã, bom dia. Uma ótima quinta-feira para você, quinta-feira santa, quinta-feira que nós celebramos a festa do corpo e sangue de Jesus. Quinta-feira que é conhecida como feriado, de Corpus Christi, a festa do corpo de Cristo. É um dia sagrado, é um dia santo, é um dia que cristãos católicos enfeitam as ruas, com aqueles bonitos tapetes, carregado um símbolo, uma riqueza muito grande, porque é o único dia que o Cristo vai caminhar nas ruas da nossa cidade. É o dia que Jesus sai da igreja, sai do sacrário, e o seu corpo e o seu sangue vai percorrer as cidades. E a gente não poderia recebê-lo de qualquer jeito, de qualquer forma. Por isso que enfeitamos as ruas, fazemos aqueles tapetes lindos para que o Mestre de Nazaré possa passar por ele. Nós temos muitas procissões, Mas essa é a procissão das procissões. Essa é a mais importante. Com todo respeito a Santo Antônio, São Francisco, Santa Rita, São José, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Graças, mas essa procissão é a procissão daquele que é a referência de todos esses santos que nós falamos. Por isso que é um dia importante para a gente viver a nossa fé. Agora, nós vamos meditar o evangelho dessa quinta-feira de Corpus Christi, que está em João capítulo 6, versículos do 51 ao 58. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim, aquele que me recebe como alimento, viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come deste pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha irmã, Jesus afirma categoricamente: o meu corpo é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. E é comum, nesse dia de Corpus Christi, a gente vê até na televisão, nas procissões, filmando, e os repórteres falam
que os católicos é a festa onde o pão e o vinho representa o corpo e sangue de Cristo, o corpo e sangue de Jesus. E essa é uma mentira, essa é uma blasfêmia. Aquele pão consagrado e aquele vinho consagrado não representa o corpo e sangue de Jesus, não. É o corpo e sangue de Jesus. Uma coisa é uma representação, um símbolo, não. Nós, católicos, acreditamos, cremos na palavra que Jesus nos traz, onde ele diz que o meu corpo é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Mas, Cleison, como a gente pode entender? Primeiro, esse é um mistério. Segundo, o nome é transubstanciação. Nós, católicos, cremos que quando o ministro ordenado, o padre, o sacerdote, diante do altar ali, consagra as espécies com aquela fórmula que é dita em toda a Santa Missa, igual, em toda a parte do planeta. O Papa, na África, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, na Bahia, em São Paulo, no Amazonas, não importa. Aonde for, um padre vai dizer: tomai todos e comei, este é o meu corpo que será entregue por vós. Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós. Essas palavras, elas curam, elas salvam, elas libertam, elas transformam. Neste momento acontece o milagre da transubstanciação. E quando a gente identifica o que significa isso, é justamente uma mudança de substância. Aquele pão deixa de ser pão e se transforma em carne. Aquele vinho deixa de ser vinho e se transforma em sangue. Então nós católicos, quando comungamos, não estamos recebendo uma representação do corpo e sangue de Cristo. Não. Estamos verdadeiramente nos alimentando do corpo e sangue de Jesus. E que nesse evangelho tão lindo ele fala tantas coisas belas. Diante de quem come meu corpo e bebe meu sangue não morrerá. Ainda que morra, eu o ressuscitarei no último dia. Terá a vida eterna. São inúmeras palavras, são inúmeras promessas. Mas tem uma aqui que eu ainda gosto mais, que é: quem come e bebe o meu sangue vive por mim. Do mesmo jeito que, olha como é bonito, quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que me recebe como alimento viverá por causa de mim. Assim, aquele que me recebe como alimento viverá por causa de mim. Por isso, todas as vezes que comungamos, recebemos o Cristo em nós e devemos viver pela sua causa. Devemos viver pelos seus princípios, pelos seus valores, seguindo as suas orientações. Meu amado irmão, minha irmã, que Deus abençoe você nesse feriado santo, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que o Senhor derrame uma bênção toda especial sobre teu coração, que a bênção do Deus Todo-Poderoso desça e permaneça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.